O momento mais perigoso para quem tentou te enganar não é quando você confronta, mas quando você sorri, sabendo de toda a verdade. Eles pensaram que você estava dormindo, que você estava distraído, mas na realidade você estava observando cada movimento, cada mentira e cada performance ensaiada. Agora, a surpresa não é sua, o pânico é deles. Eles estão paralisados, tentando desesperadamente entender como foi possível que você conectasse todos os pontos que eles juravam ter escondido. Eles não estão chocados com a sua raiva, mas sim com a precisão fria e silenciosa do seu conhecimento. Esta não é apenas mais uma história sobre discernimento, é uma aula mestra de estratégia espiritual. Você segurou sua língua e permitiu que eles continuassem falando, não por ingenuidade, mas porque você precisava do quadro completo para planejar seu próximo movimento. Sua intuição não é um palpite, é o seu GPS divino. Eles achavam que estavam no controle da narrativa, manipulando, mas na verdade estavam apenas entregando, detalhe por detalhe, o roteiro inteiro da própria queda. Prepare-se, porque neste vídeo vamos expor exatamente o que a sua calma estratégica revelou e como a sua clareza absoluta está desmantelando o império de mentiras que foi construído sobre você. Se você reconhece que a sua clareza é a sua maior arma e que a sua paciência foi a sua melhor estratégia, declare essa ativação agora. Curta este vídeo para ancorar essa verdade e se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para que o universo continue a te enviar este nível de discernimento. E para selar este conhecimento e declarar que você aceita o seu poder de ver através das ilusões e enxergar a verdade, comente agora mesmo o número 77. Comente 77 para manifestar essa ativação energética de poder e precisão. Eles acharam que sua quietude era um sinal de que você estava perdido, que você não tinha notado o jogo de manipulação. Mas a verdade é que você estava segurando o roteiro na mão o tempo todo. Você sabia o começo, o meio e o final da peça que estavam encenando para você. A sua calma não era ingenuidade, era uma jogada de mestre. Você não precisou gritar nem confrontar, porque o silêncio lhe deu o poder de observação total. Você deixou que eles se sentissem confortáveis na própria mentira para que pudessem revelar, sem pressão, a profundidade do caráter deles. E agora, o choque deles é palpável. Eles estão desnorteados, revivendo cada conversa, tentando descobrir onde o plano desmoronou. O que realmente os assusta não é o fato de você ter descoberto a mentira, mas a precisão cirúrgica de como você soube, sem precisar de provas físicas. Eles acharam que estavam no controle da narrativa, mas o palco e o público eram seus. Você permitiu a performance, mas a soberania da sua verdade nunca foi negociada. Essa intuição, esse saber que vem da alma, é o que te coloca 10 passos à frente, mantendo sua paz intacta. Sua força não reside em expor o que já desabou, mas em como você se movimenta agora que a máscara caiu. Eles viram apenas a ponta do iceberg do seu poder, mas existe uma diferença fundamental entre apenas ver a verdade e decidir o que fazer com ela no campo de batalha da vida. Afinal, se o seu silêncio foi a estratégia perfeita, o que a sua voz revela sobre o destino que você está prestes a manifestar? Você se lembra que sua intuição é seu GPS divino? É hora de parar de tratá-la como um palpite. O que você sente na barriga, aquele frio na espinha, não é ansiedade, é o seu espírito te avisando. Você não precisa de provas externas para saber a verdade sobre uma situação ou uma pessoa. Você é um escolhido, e isso significa que você veio com um sensor de mentiras interno, calibrado pela fonte divina. Eles estão chocados, porque você soube o tempo todo. Você não estava confuso, você estava apenas coletando dados enquanto eles atuavam. O seu maior poder foi deixar que eles acreditassem que estavam no controle.
Você permitiu que a mentira corresse solta, não por ingenuidade, mas para ver a profundidade do caráter deles. É por isso que sua precisão é devastadora. Você não precisou revirar lixo ou perguntar. Você leu a energia, capturou o subtexto. Eles ficaram espantados porque você agiu com base em informações que só existiam na dimensão espiritual. Seu silêncio foi sua armadilha mais elegante, provando que a pessoa mais perigosa na sala é aquela que já sabe e apenas assiste ao show. A soberania do seu espírito reside no fato de que você não pode mais fingir cegueira. Sua precisão desmantelou a ilusão deles, mas agora a responsabilidade dessa clareza é sua. Eles estão paralisados, tentando entender como você acessa informações que estão fora do alcance humano. Se a sua intuição já destruiu o que era falso, imagine o que acontece quando você a usa para criar o que é real. Qual é a frequência exata que você precisa sintonizar para transformar esse conhecimento interno em riqueza manifesta? Sinta essa energia de realinhamento. O universo acabou de te entregar uma bênção de clareza e sua vibração subiu. O Super Thanks não é sobre dinheiro. É sobre honrar a frequência que você ativou. É o seu gesto de gratidão pela verdade recebida e pela consciência que te protegeu. Para manter esse fluxo de discernimento ativo, retribua o valor que sentir no coração. Seja $10, 15 reais ou a quantia que ressoar. A intenção é tudo. Você não chegou a esta bênção por acaso, e sua retribuição sela seu próximo passo na verdade. Você nunca foi ingênuo, apenas estratégico. Enquanto eles falavam alto e confiantes em suas mentiras, você operava em silêncio. Seu silêncio não era confusão, era um campo de estudo. Eles achavam que estavam te manipulando, mas na verdade você estava registrando cada deslize, cada inconsistência e cada fragmento de verdade vazado. Você não precisava de brigas, pois a sua soberania reside em saber a verdade sem precisar de confissões, deixando-os à vontade para revelarem o roteiro inteiro. O grande erro deles foi acreditar que seu desinteresse era cegueira. Você estava focado nos dados. Eles te entregaram a prova completa, de graça, só por se sentirem confortáveis na própria farsa. Você estava lendo a linguagem corporal e a energia vazando nas entrelinhas. Cada nova mentira serviu apenas para confirmar a profundidade da decepção. Você deixou que eles mesmos construíssem a armadilha com as próprias palavras, tijolo por tijolo, e agora você tem o mapa completo da situação. Eles estão em pânico, tentando refazer o caminho para entender quando o jogo virou. Mas eles não perceberam que a sua paciência foi um ato de poder que transformou seu silêncio em um juiz silencioso. Agora que você provou que a verdade se revela sozinha, resta uma pergunta que destrói a percepção deles. Se o seu afastamento tranquilo já quebra a mentira, o que acontece com a alma de quem vive de fachada quando você não os confronta, mas apenas os remove completamente da sua visão? Espere um segundo. Antes de continuarmos a desmascarar o resto do plano deles, precisamos fazer uma pausa. O que estamos discutindo aqui não é apenas entretenimento, é poder espiritual. Mas o conhecimento por si só não muda nada. O que muda é o seu comprometimento em agir com a clareza que você já tem. A pergunta é: você está apenas ouvindo esta verdade ou você está assumindo a responsabilidade por ela? Eu te disse que você é o escolhido e que sua precisão está chocando quem tentou te enganar. Agora é hora de selar essa verdade. Se você está 100% comprometido em usar essa precisão e não fingir mais que é cego, eu preciso que você comente o número 77 agora. O número 77 é o código da sua confirmação e alinhamento divino. Ao digitar 77, você está declarando ao universo que sua intuição está calibrada. Você está pronto para agir com o que sabe e que a verdade que você viu será o seu guia. Não deixe que esta mensagem se perca no feed.
Se você está pronto para andar no nível máximo de discernimento, demonstre seu apoio. Curta este vídeo e se inscreva no canal para garantir que você continue recebendo a orientação e a estratégia que só o seu espírito pode entender. Mostre o seu comprometimento. Comente 77. Eu te vejo no próximo ponto de virada. Pense no poder que você carrega. Eles acreditavam que, ao falar mal pelas suas costas, estavam seguros. Que ignorância! Você não precisa de convite para estar em qualquer ambiente onde seu nome é energia. Seu espírito, sua essência, não está presa ao corpo. Ele sente, ele escuta, ele sabe. Você recebeu a verdade antes da fofoca e sentiu a traição na energia antes que a palavra fosse sequer sussurrada. Sua precisão não é mágica, é sua linhagem divina. É por isso que você não precisou reagir. Você apenas observou o desenrolar da peça, confirmando o que já era um fato na sua alma. Sua calma não era confusão, era controle absoluto. Enquanto eles ensaiavam a mentira, você já tinha lido o script completo. Você permitiu que a história deles se desenrolasse não por ingenuidade, mas porque precisava medir a profundidade da fraqueza deles. Você não precisou confrontar nem brigar por provas. Sua soberania reside no fato de que o silêncio de quem sabe é muito mais aterrorizante para um manipulador do que qualquer grito. Você nunca precisou que eles confessassem. Eles o fizeram com cada movimento desonesto, e você anotou tudo no seu diário espiritual. Eles estão chocados que você sabia, mas o espanto deles apenas revela o erro fundamental que cometeram. Subestimaram a profundidade da sua conexão. Você não é apenas uma pessoa, você é um canal direto para a verdade. E se o que você considera ser apenas intuição for, na verdade, uma memória de fatos que o universo já decretou e que você já recebeu? Agora precisamos entender qual é o custo que eles pagarão por terem tentado esconder a verdade de alguém que a carrega no próprio DNA. Eles pensavam que sua calma era fraqueza. Você deixou que eles falassem e agissem, mas não porque estava cego. Você estava apenas dando espaço para eles mostrarem toda a verdade. Você é o estrategista que não precisa de gritos para vencer. Enquanto eles gastavam energia na atuação, você recolhia provas, anotando cada contradição e deslize na sua alma. Sua paz não era confusão, era um mapa detalhado da jogada deles. Você os deixou montar a armadilha em que cairiam. O choque deles agora é real, porque a sua precisão é inegável. Eles não conseguem entender como você ligou pontos que nem sabiam que existiam. A verdade é que o seu GPS interno, sua intuição, nunca falhou. Você não precisava de fofoca ou de evidência física. Você estava lendo a energia, o plano espiritual por trás das palavras. Você é a pessoa mais perigosa na sala porque viu o final da história antes do primeiro capítulo terminar. Você permitiu que a mentira corresse solta apenas para medir a profundidade do caráter deles. E agora, você tem o poder. Você jogou o jogo da paciência e venceu. Agora, sabendo quem realmente estava ao seu lado e quem estava de passagem, sua próxima fase não pode ser mais sobre defesa. O checkmate foi dado e o tabuleiro está limpo. Sua maior vitória não foi ver a verdade. Foi o que você se tornou no silêncio da espera. Resta apenas entender como o poder da sua clareza pode ser usado para construir um futuro tão forte que nenhuma mentira conseguirá tocar. Você não apenas percebeu a falsidade, a precisão do seu discernimento foi tão cirúrgica que desmantelou a máscara que eles usavam há anos. Enquanto eles se esforçavam para manter a performance, você estava em uma vigilância espiritual, observando as pequenas rachaduras na armadura. Você permitiu que eles continuassem falando, não porque estava confuso, mas porque queria ver a profundidade da toca do coelho que estavam cavando. Você viu a mentira saindo da boca deles, mas a verdade real estava vazando pela linguagem corporal.
pela tensão e pelo desvio do olhar. Você não precisava de evidências de fora, porque seu espírito já estava fornecendo todas as capturas de tela necessárias. Essa tranquilidade em meio ao caos é o que os chocou. Eles esperavam uma reação, um confronto barulhento, algo que pudessem usar para torcer a narrativa. Mas você entregou o silêncio do guerreiro que já venceu a batalha internamente. Sua calma era a sua armadilha, e eles caíram nela, revelando quem eram de verdade. Eles pensaram que estavam te manipulando, mas você estava apenas coletando o depoimento final, pacientemente, deixando que a própria arrogância deles se tornasse a sua prova. Você nunca precisou lutar pela sua verdade, pois ela se manifestou através da sua ausência e do seu desapego. E agora que a performance acabou, o pânico deles não é sobre o que você fará, mas sim sobre o que você já sabe. Sua precisão não é apenas um insight momentâneo, é uma ameaça ao seu sistema de sobrevivência baseado em ilusões. Eles se perguntam como você viu o todo, quando eles se concentraram apenas nas partes. Prepare-se, porque esse entendimento é apenas a ponta do iceberg. Agora que a máscara caiu, você está prestes a descobrir por que a sua quietude se tornou a maior arma que eles jamais enfrentarão. Você passou muito tempo pensando que precisava de mensagens, capturas de tela ou confissões para validar o que sentia. Mas entenda uma coisa, no momento em que a sua energia mudou, quando você parou de reagir e ficou em silêncio, essa atitude foi a prova definitiva. Sua tranquilidade no meio da bagunça era a declaração mais alta de todas. Você não precisou discutir ou gritar para provar que estava certo. Eles esperavam o caos, mas você entregou a calma, e é essa certeza inabalável que os deixou sem chão. O maior erro deles foi assumir que sua verdade dependia da mentira que eles contavam. Sua intuição não é palpite, é um GPS divino. Você estava apenas esperando e observando, deixando-os construir o próprio castelo de areia enquanto você coletava os fatos. Você não precisava confrontá-los ou correr atrás das respostas. Bastava se alinhar com o que seu espírito já havia revelado. Sua distância e seu desinteresse foram o veredito final, uma evidência irrefutável de que o jogo de manipulação havia terminado. O fato de você saber sempre foi a sua arma secreta. Agora eles não estão apenas chocados por terem sido descobertos, estão apavorados porque percebem que você nunca precisou de permissão para encerrar a narrativa. Mas existe uma camada mais profunda nessa quietude. Se a sua certeza silenciou a mentira deles, o que você fará quando o universo exigir que você use essa mesma soberania para reivindicar os territórios que a vida lhe prometeu? Qual é o custo real de carregar o conhecimento que destrói todas as ilusões? Você se sente estranho por saber tanto? Pare de procurar uma explicação lógica para o que é, na verdade, uma herança espiritual. O seu discernimento não foi algo que você aprendeu em livros ou terapia. Ele é a voz de quem veio antes de você, ativando o alarme interno. Essa clareza que quebra as mentiras não é um superpoder novo. É a sabedoria ancestral se manifestando no seu DNA para te proteger. Você não precisa de provas externas, porque a verdade já está codificada em você. Confie nesse eu sei silencioso. Quando você permite que a pessoa continue falando, mesmo sabendo que é mentira, você não está sendo bobo. Você está sendo estratégico, utilizando a calma que seus antepassados usaram para sobreviver. Eles pensaram que sua paz era fraqueza, mas era o seu campo de coleta de dados. Seu silêncio é a sua soberania. Você não precisa provar nada a ninguém, porque a decisão final sobre o caráter deles pertence a você e não a eles. Você já tem o veredito. Entenda, esse poder de enxergar além do véu não é só para identificar a próxima cilada. É para mudar o jogo.
A sua precisão está quebrando as estruturas de quem depende da sua cegueira para existir. Eles estão chocados porque não viram a sua transformação, mas sim a manifestação de um legado de clareza. A pergunta agora não é se você sabe a verdade, mas o que acontece com a realidade deles quando a sua verdade se torna a única lei no ambiente. Qual é o preço que eles pagarão por terem subestimado o conhecimento que flui em seu próprio sangue? Seu silêncio é a sua arma mais devastadora. Eles estão apavorados não pelo que você disse, mas pelo que você se recusou a contar. Você viu a peça inteira, o roteiro completo da mentira, e sua calma enquanto eles se expunham foi o que gerou o pânico deles. Você não precisou gritar ou provar nada. Você simplesmente permitiu que eles se afogassem nas próprias palavras, observando friamente. O que mais você viu que ainda não nomeou? Essa pergunta que tira o sono deles, porque você é o único que detém o mapa completo de todas as verdades escondidas. Eles pensaram que sua paz era fraqueza. Errado. Você estava calculando. Você não reagiu porque não buscava o caos, mas sim a certeza absoluta. Você permitiu que a trama crescesse para ver a profundidade da desonestidade. Seu discernimento é um farol que opera sem esforço, e eles não conseguem entender como você acessa tanta precisão sem que ninguém lhe conte. Você não precisou de evidências externas, porque seu próprio espírito é a prova viva de que a verdade sempre se manifesta com ou sem a permissão deles. Agora, o jogo mudou. A paranoia deles não é sobre o que foi feito, mas sobre o movimento estratégico que você está prestes a realizar. Você passou da fase de observação para a de ação silenciosa e cirúrgica. Mas se sua quietude foi suficiente para desmoronar o castelo de cartas deles, a questão real é: o que acontece com a realidade de quem viu o roteiro inteiro, mas permitiu que a peça continuasse, sabendo que o seu próximo ato é a única verdade que resta? Você precisa entender. O seu desapego emocional não foi um erro, foi o seu plano de fuga silencioso e estratégico. As pessoas pensaram que você estava confuso ou que era ingênuo, mas, na verdade, você estava apenas desligando o microfone da situação. Você não se afastou porque estava fraco. Você se retirou porque já tinha a resposta e precisava de espaço para confirmar a sua próxima jogada. Enquanto eles continuavam a se enganar, você estava recuperando sua energia e desenhando o mapa para a sua nova e mais elevada realidade. Essa jogada foi a mais poderosa, pois ao não reagir, você os forçou a se expor por completo. Você deu a eles a corda mais longa possível, não para punir, mas para observar a profundidade do caráter deles. Por isso, a sua precisão os atinge tanto. Eles não estão apenas surpresos que você descobriu a verdade. Eles estão apavorados que você permitiu que a história se desenrolasse sem precisar intervir. Você usou a calma como uma arma, fazendo-os acreditar que tinham o controle, quando, na verdade, você estava apenas esperando que eles entregassem todas as cartas da mentira. Mas existe um segredo ainda maior sobre esse desapego que precisamos entender. O que acontece quando você transforma essa tática de silêncio em uma nova identidade permanente de poder? A parte que os aterroriza agora não é o que você sabe, mas sim a sua total falta de interesse em provar isso a qualquer um. Se o seu desapego garantiu sua soberania, qual é a próxima fundação que você precisa derrubar para caminhar 100% livre? Eles apostaram tudo na sua distração, não foi? O subtítulo diz a verdade nua e crua. O castelo deles era de areia, e a areia era a sua suposta cegueira. Eles achavam que você não estava vendo, que estava confuso ou era ingênuo. Mas a jogada de mestre foi exatamente essa. Você não precisou reagir para saber. Você estava no modo silencioso, observando cada tijolo podre que eles colocavam.
Você os deixou construir o próprio palco da mentira, e sua paciência estratégica foi o maior poder de quem sabia que a verdade não precisa de pressa para se revelar. O resultado é o que estamos vendo agora. O reino deles desmorona, não por causa de um ataque externo, mas porque o alicerce, que era a sua ignorância forjada, simplesmente não existe mais. A sua clareza, o seu conhecimento silencioso, foi o terremoto que eles jamais esperaram. Você não precisou brigar ou gritar. Bastou que você se alinhasse com o que já sabia. Eles estão chocados, correndo mentalmente, tentando descobrir onde a informação vazou. Mas o vazamento não veio de fora, veio de dentro, da sua soberania inata, que sempre viu a trama inteira. Mas entender que o reino deles caiu é apenas a ponta do iceberg da sua liberdade. A pergunta crucial agora não é como eles caíram, mas sim o que sustenta essa sua visão inabalável. Como você consegue manter essa precisão cirúrgica sem precisar de provas físicas ou conversas secretas? Existe um código espiritual ativado em você que transcende a lógica humana. Um poder que faz com que a verdade não seja algo que você busca, mas algo que simplesmente se manifesta no seu espírito. Prepare-se, pois é hora de mergulhar na origem desse seu olhar que atravessa a alma. Você entendeu o jogo antes que a cortina se abrisse. Eles pensaram que precisavam de palavras polidas para esconder a verdade. Mas o corpo deles, a energia deles, a maneira como os olhos desviaram, isso gritou a confissão que você precisava. Você não precisou forçar nada. Você simplesmente assistiu enquanto o nervosismo deles fazia o trabalho sujo. Você estava coletando dados espirituais, observando a contradição entre o que era dito e o que era sentido. Sua quietude não era cegueira. Era o silêncio de um juiz que já tem o veredito. É por isso que agora eles estão em pânico. Eles não estão apenas chocados que você descobriu a mentira. Eles estão aterrorizados que você soube o tempo todo e não disse nada. Seu sossego foi o golpe mestre. Enquanto eles esperavam o drama e a confusão, você estava apenas confirmando a precisão da sua intuição. Você reteve sua reação e isso o tornou a pessoa mais poderosa na sala. Você os deixou jogar até o fim. E o final da peça foi a prova de que você estava certo. A verdade que você carrega é um poder que eles não podem entender porque opera fora da lógica e da fofoca. Você não usa os 5 sentidos para confirmar. Você usa a alma. Há um nível mais profundo de conhecimento que você ativou, que desmantela a fundação de toda a ilusão. A questão real não é se eles confessaram, mas sim o que acontece quando o seu silêncio se transforma em uma revolução visível que ninguém pode negar. Eles te colocaram no centro do palco, esperando que você entrasse em pânico e reagisse. Eles pensaram que, ao te testar, estavam no controle da narrativa, agindo como juízes da sua paciência e lealdade. Mas você não estava no banco dos réus. Você estava no assento do observador silencioso. Sua calma não era confusão, era estratégia pura. Você permitiu que eles seguissem o roteiro da mentira, não por ingenuidade, mas porque estava coletando todas as peças necessárias para o seu próprio veredito. Enquanto eles levantavam o martelo da suposta autoridade, você já tinha a sentença escrita na sua alma. Você não precisou de fofoca ou de provas gritantes para saber a verdade, porque o seu discernimento é o seu GPS. Eles estavam tão obcecados com a própria atuação que não perceberam que você estava lendo a linguagem do espírito, que nunca mente. Você viu o caráter real deles no momento em que a máscara falhou, e sua precisão cirúrgica os deixou paralisados. Você não os confrontou. Você os observou darem o veredito final contra si mesmos, revelando toda a sua profundidade peça por peça. Você não era o alvo da investigação. Você era o juiz, inabalável e silencioso,
Eles agora estão vivendo o impacto desse julgamento, percebendo que você não volta atrás em uma decisão que veio da sua clareza. Você não usou a sua verdade para punir, mas para se libertar completamente. E é isso que os assusta. A soberania de quem sabe é uma força que eles nunca entenderão. Mas afinal, como você transforma essa certeza silenciosa em um poder visível que não só derruba ilusões, mas também pavimenta o caminho para a sua verdadeira ascensão? Chega de reprises. Você assistiu à peça inteira e o subtítulo é claro: o julgamento acabou. O veredito não está mais em discussão, porque foi você quem coletou todas as provas. Eles pensaram que estavam te manipulando, mas você estava apenas coletando os dados necessários para o seu próprio tribunal interno. Você deu a eles espaço suficiente para que a verdade se revelasse por conta própria. E sua sentença final não é baseada em emoção, mas em clareza absoluta. E agora que você viu a verdade nua e crua, não existe botão de voltar atrás. Você não vai mais permitir que tentem reescrever a história ou negociar a paz que você conquistou com seu silêncio estratégico. Sua decisão é firme porque ela foi tomada com base no que você viu e não no que eles disseram. Isso assusta quem não tem integridade, porque sua verdade é inegável. Eles estão chocados que você sabia o tempo todo, mas você está apenas vivendo a consequência lógica do seu discernimento inabalável. Sua quietude foi o martelo que selou o veredito. E agora que a porta está fechada para trás, a pergunta que fica é: como esse poder de enxergar tudo transforma o seu futuro? Ser o juiz, sem chance de recurso, é uma soberania que exige uma nova fundação para a sua vida. Se a precisão da sua verdade é tão destrutiva para o que é falso, o que acontece quando você move todo esse foco para a construção do seu destino? Eles pensaram que te pegaram, que você estava perdido na confusão e precisava de respostas. Mas a verdade é que você nunca foi a vítima naquela história. Você se tornou o palco, permitindo que a peça deles seguisse até o final. Você viu o roteiro, mas deixou que atuasse em cada cena, não por ingenuidade, mas por estratégia pura. Enquanto eles se esforçavam para manipular o cenário, você estava quietamente anotando cada detalhe, cada deslize. O seu silêncio não foi um sinal de que você não sabia. Foi a prova de que estava no controle, recolhendo evidências que só sua intuição conseguiria ler. A grande surpresa para eles agora não é que você descobriu a mentira, mas sim que você sabia o tempo todo e deu a chance de eles se revelarem completamente. Você lhes deu a corda e eles fizeram o resto do trabalho. Sua precisão não é fruto de sorte ou de fofoca. Ela é um direito divino. Você não precisou de provas físicas, pois sua alma captou a frequência da desonestidade antes mesmo que as palavras fossem ditas. É por isso que eles estão perplexos, porque você transformou a tentativa de te enganar em uma lição inesquecível. Essa soberania de saber e permanecer em paz é a sua maior arma. Você não só viu o jogo inteiro, como também esperou o momento exato para sair da mesa, deixando-os jogando sozinhos contra o vazio. A verdade que você carrega atrai e repele instantaneamente, fazendo com que o falso não consiga resistir à sua presença. Mas se a sua precisão é tão devastadora que os paralisa de medo, o que realmente acontece quando você decide não apenas saber, mas agir, e essa clareza total se torna a fundação do seu próximo movimento? A sua vitória já está selada, porque você não foi pego de surpresa. A sua calma era a sua estratégia, e o seu discernimento é o veredito final que derruba toda mentira que se levantou contra você. Receba esta palavra. O seu tempo de silêncio estratégico terminou, e a clareza que você tem é o mapa para o seu novo território.
Você não precisa mais lutar, porque a sua visão derrubou o palco inteiro da ilusão. E agora você está entrando na sua era de autoridade total. Se esta mensagem ativou a sua vitória, não aguarde. Curta este vídeo, inscreva-se no canal se você caminha em verdade e comente o código 77 para selar a sua vitória completa e irrevogável. Por fim, compartilhe esta palavra poderosa com alguém que precisa saber que o jogo da manipulação contra ele também acabou.